Olá pessoal, espero que vocês estejam aproveitando todos esses vídeos maravilhosos que estão sendo postados nesse canal. Essa nossa primeira semana do mês de agosto foi maravilhosa, tenho certeza que será um mês de muito aprendizado e informação para aqueles que buscam esse conhecimento sobre o aleitamento materno, que é algo tão importante. Sou doula, consultora de aleitamento materno, educadora perinatal e aromaterapeuta, usando todo esse conhecimento, essas técnicas exclusivamente para apoiar gestantes e bebês. Aqui na região de Santa Catarina, Grande Florianópolis, moro atualmente na Palhoça, atendo em São José, Florianópolis, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, em hospitais do SUS e clínicas particulares. Nesse momento da pandemia, o acesso das doulas aos hospitais do SUS estão restritos, a gente não pode participar do parto com as gestantes, somente nas clínicas particulares. Mas fora esse momento da pandemia, a gente tem um projeto, inclusive, muito bacana no Hospital Regional de São José, que é o projeto de doulas voluntárias. São várias voluntárias que vão até o hospital para dar apoio às mulheres que estão no momento do parto ou que já ganharam seus bebês e estão lá tendo o início do processo de amamentação. Mas qual é o papel da doula quando a gente fala de aleitamento materno? Algumas pessoas desconhecem essa parte do nosso trabalho. Quando fala doula, eles têm uma noção assim, parteiras, ajudam na hora de nascer o bebê. E não é só isso, a gente está lá também, mas não é só isso. A gente sempre diz que a doula não faz parto, mas a doula faz parte. A doula é aquela pessoa com quem a família vai ter um vínculo por geralmente 40 semanas. Não são as 40 semanas da gestação, mas a gente diz da 20ª semana da gestação até o bebê completar as suas 20 semanas de vida, que é o período aí que a mulher precisa do apoio durante o preparo para o parto e a amamentação, o parto em si, pós-parto, período do puerpério e o processo de amamentação. Falando especificamente de amamentação, no início da gestação ou preparando para o parto, poucas mulheres perguntam sobre a amamentação em si. Elas ficam muito preocupadas com o parto, vai ser cesárea, vai ser normal, qual hospital vai, quem vai acompanhar, se já tem tudo que precisa na bolsa. Mas poucas se preparam para esse momento pensando que após o parto, elas vão ter que se dedicar exclusivamente para essa criança. Tem bebês que mamam de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, tem crianças que têm intervalo menor, elas vão começar a ter a restrição do sono, que é uma coisa que dificulta bastante também. O convívio em família muda, a rotina da casa muda. E é esse o papel da doula, lá antes da mamãe ganhar o bebê, preparar ela para a amamentação nesse quesito. Algumas perguntas que as mães fazem quando nós, doulas, estamos acessando elas nesse período, com relação ao seu próprio corpo. É possível amamentar se eu já coloquei prótese de silicone ou fiz cirurgia plástica no seio? Sim, toda mulher consegue amamentar. É possível que depois o meu seio fique diferente, fique mais flácido, Gente, é inevitável. Igual a antes nunca vai ficar, porque você vai passar por um processo maravilhoso de produção do melhor alimento que existe no mundo para uma criança. Então, igual a antes, não vai ser, mas eu digo, vai ser melhor, porque vai ser sempre o colinho aconchego para aquela criança. Tá bom? Mães que têm o bico do seio invertido, conseguem amamentar ou tem que ter a concha de silicone? A concha pode ser um apoio, um suporte, mas não é obrigatório. A gente consegue fazer a amamentação também tendo o bico do seio invertido. Pode-se contar com apoio ou não. Eu tenho o bico do meu seio muito grande, será que o neném não vai se afogar? Não, gente. Toda criança tem anatomia desenvolvida para mamar. E isso vai acontecer de uma forma mais natural possível, com menos intervenções. Existe a nossa chamada Golden Hour, ou a hora de ouro, que a médica já comentou aí essa semana num vídeo também, muito bem. Logo após o neném sair da barriga da mãe, a doula tem o papel de garantir que a mãe tenha essa Golden Hour. Independente se foi um parto normal, se foi um parto cesárea, ela estando junto, ela vai propiciar esse momento para a mãe.
A mãe, quando ganhou o bebê, não vai estar ligada se a luz está muito forte, ela quer uma luz mais fraca, ou se ela comentou com a mãe que ela queria tocar aquela música para a criança quando nasceu ou não. E isso tudo já é uma conversa entre a mãe e a doula antes do parto, para que nesse momento tudo corra como a mãe sempre sonhou e sempre desejou. Nesse momento da Golden Hour, a criança vai ter o contato pele a pele com a mãe. Não é pele com pijama, não é pele com lençol, é pele a pele, realmente. Esse é um momento muito bom para a criança e para a mãe. E a criança instintivamente vai procurar o seio da mãe para mamar. É instinto. A gente não precisa forçar colocar o seio na boca da criança. A criança vai até o seio da mãe. Quando se permite esse momento e isso acontecer naturalmente, é um momento muito lindo e já esse vínculo entre a mãe e a criança se estabelece de uma forma maravilhosa. A gente fala sempre, esse aqui é nosso material do curso, tá, gente? A gente já vem equipado para aquilo que precisa. Quais são as dicas que a doula vai dar? Posição do bebê. Qual a melhor posição para amamentar meu filho? Se eu não conseguir comprar a almofada de amamentação, ou se eu não tenho na minha cama o travesseiro na altura ideal, ou qual que é a maneira certa? Não existe só uma maneira certa, existe a melhor maneira que você e o seu bebê vão se adaptar. Existem várias posições para você amamentar. A mais comum e que a gente indica é que o bebê fique com a barriga dele voltada para a barriga da mãe. E sempre cuidando para que o bebê coloque toda a auréola dentro da boca e não somente o bico do seio, que é o que dá as famosas rachaduras, que aí as mães não aguentam mais dar mamar de tanta dor e sangramento. Existe a posição de mamar invertida, existe a posição para os nenéns que são mais dorminhoquinhos e não querem acordar na hora de mamar, que a gente coloca na posição cavaleiro, coloca ele mamando sentadinho, sim. E existe também o sling, que eu sei que nós vamos ter umas pessoas especialistas aí só para falar de sling, que também é muito bom nesse momento da amamentação. No primeiro, segundo dia após o nascimento do bebê, a gente não vai ter aquele fluxo contínuo de leite, como a gente vê algumas pessoas postarem, que está jorrando leite do peito. Não é assim, gente. No primeiro e segundo dia sai o chamado colostro, que é só aquela parte mais grossa, mais espessa, que vai aumentar muito a imunidade da criança. É tudo que ela precisa. O estômago de um bebê, geralmente, é o tamanho do menor ossinho do nosso minguinho. Então, só isso aqui é o suficiente para encher a barriga dele. Não fique preocupado se ele mamou de pouco tempo, ou está mamando de hora em hora, como é que vai ser daqui para frente. Um dia de cada vez. No início é assim, depois as coisas vão entrando nos eixos. Existe leite fraco? Não, não existe leite fraco. O que pode acontecer é a mãe não ter o leite. O que pode levar isso a acontecer? A produção de leite é algo natural, fisiológico. A partir do momento que a criança sai do útero da mãe, ele deixa de produzir a ocitocina, que é o hormônio que contrai o útero, e passa a produzir a prolactina para a produção do leite. Alguns problemas psicológicos, traumas podem acontecer, que a mãe para de produzir o leite. Eu tive uma mãe que eu doulei há pouco tempo atrás, ela passou por uma perda familiar e parou de produzir o leite. Simplesmente ela não tinha mais realmente nada a oferecer ao bebê. E aí o que ela teve que fazer? Apelamos para as mamães doadoras. Esse é outro presente. Quando você, mamãe, tem muito leite, ou vai ficar no trabalho, tira leite, a criança não vai conseguir consumir, doe esse leite para alguém que precisa. Caso isso também não seja possível, aí sim vamos para a fórmula, para o leite artificial. Tá? Embora ele tenha vários componentes, nunca vai ser igual ao leite materno. Mas nesse momento é o melhor para o seu filho. E aí, aonde a doula entra? Como dar esse mamar para a criança. Não recomendamos a mamadeira de imediato. Também recomendamos que o leite seja dado inicialmente nessa mamadeirinha, que vem com uma canulazinha, e a mãe pode colocar grudadinha no bico do seio para oferecer esse leite na criança. Assim ela vai continuar com o movimento de sucção e vai estar sendo alimentada. Tá?
Algumas mães, quando saem do hospital, já é receitado que ela dê complemento de fórmula, porque a criança perdeu muito peso, ou que ela não está produzindo leite suficiente. Jamais deem na mamadeira, gente. A criança pega nisso aqui facilmente, ou até mesmo num copinho. Dê no copinho para a criança. Mas não ofereça de imediato a mamadeira, porque a tendência é ela deixar de querer mamar no seio, porque ela tem que fazer mais esforço. Tá bem? Esse é o papel da doula. A doula entra aí como uma amiga, como uma apoiadora, como uma incentivadora durante todo esse processo da mãe estar esperando uma criança e posteriormente amamentando o bebê. Quando a mãe tem problemas no seio, rachaduras, mastite, que sejam ainda possíveis de solucionar com umas receitas caseiras, simples, no início do desenvolvimento do processo, a gente ajuda bastante também com métodos não farmacológicos, naturais, à base de chás, ervas. A partir do momento que a gente vê que isso não solucionou, aí sim, indica-se a procura da ajuda médica, certo? Mas esse momento da mãe que está ali amamentando, poder contar com alguém que ela vai chamar, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, que ela possa dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso comigo, já é um conforto, já é uma tranquilidade muito grande para essa mãe. E principalmente também a doula entra como parte da rede de apoio. Eu digo parte porque nesse momento a mãe vai precisar da rede de apoio. Ela vai precisar do companheiro, da companheira, ela vai precisar, nesse momento, vô, avó, o tio, a tia, o dindo, a dinda, quem esteja por perto, para trocar fralda, para ajudar com o banho, para olhar o neném enquanto a mãe vai tomar um banho, descansar um pouco, né? Então, a doula entra como parte da rede de apoio para a mãe, durante o período mais crítico, que são os primeiros 4 meses aí, após o parto do bebê, certo? Após esses 4 meses, que são permitidos pela nossa legislação aqui no Brasil, que a mãe tenha o aleitamento materno, que não é exatamente o ideal, a gente gostaria que esse período fosse um pouquinho mais longo, né? Recomendação inclusive da OMS que fossem 6 meses, mas a nossa legislação permite 4 meses. A doula também entra como apoio na escolha da melhor forma de substituição desse momento do aleitamento. Então, nesse momento também se conta com a doula para optar pela mamadeira, pela colher dosadora, pelo copinho, vai lá, ajuda, experimenta, mostra como fazer e como funciona. Então, se você precisa de uma doula, conte com uma, porque ela vai se tornar sua doula, sua informadora, sua amiga. Certamente a gente não tem todas as respostas, mas quando não temos uma rede de doulas mundial, cada vez maior, e é maravilhoso porque a troca de experiência é fantástica. Cada vez mais obstetras e pediatras estão vendo o quanto ter uma doula faz a diferença para a família nesse momento. Bem, gente, fica aqui o meu contato no Instagram, @AnaMinhaDoula, e conto com as perguntinhas de vocês para o último dia desse mês maravilhoso. Muito obrigada!